Olá, menina mulher, tudo bem com vocês? Olá, MMs, né? Pra quem não sabe, menina mulher é MMs, por isso que eu chamo vocês de MMs. Meninas mulheres, sejam muito bem-vindas a mais um episódio, o segundo episódio do Conselheiro Podcast. Tô muito feliz. Hoje eu não vou esquecer de agradecer já em primeira mão ao Pocket Studio. Estamos aqui num shopping Parque da Cidade. Dentro do shopping tem esse estúdio. Então, se um dia você quiser vir me conhecer pessoalmente, você pode vir aqui assistir a gravação e me conhecer ainda. Olha que legal. Eu vou ficar muito feliz, viu? Porque ninguém me reconhece, né? Porque eu uso máscara. Mas, bom, sejam muito bem-vindas a esse segundo episódio do meu podcast. Hoje eu tenho uma convidada, mas assim, uma convidada que eu tô muito feliz dela ter aceitado, dela estar aqui e tem um conteúdo muito bom para trazer aqui. Eu tenho certeza que você que está assistindo agora esse vídeo, isso pode transformar a sua vida, pode talvez salvar o seu casamento, já pensou? Ou talvez você tomar decisões que você não sabia que está acontecendo e você tomar decisões sobre a sua vida. Às vezes é isso que você precisa fazer, não é verdade? Então, eu quero apresentar para vocês hoje um altíssimo garbo, essa minha convidada amiga, carinhosa, ela é sensacional, eu vou ficar elogiando muito ela porque eu realmente acho isso dela. E eu quero apresentar para vocês a Cris Manfro. Seja muito bem-vinda, Cris, muito obrigado. Meu adorado e meus amores, que prazer estar aqui com você. Para mim é uma honra, né? Até porque eu vejo num trabalho como o teu, num trabalho como o nosso, uma grande missão, né? Porque a gente não é fácil você falar de amor, você falar de bons relacionamentos, você falar de família, né? Você hoje em dia é um subversivo quando você fala de uma coisa assim, né? Porque quando todo mundo diz assim, vai que a fila anda, se empodere, seja mais você e o resto que seja o resto. Não é bem assim, a gente sabe. Então, poder falar de amor, poder levar a mensagem de amor, é uma subversão e para mim é um prazer estar aqui. E a admiração, meu adorado, é recíproca. Esse tom de voz dela, quando ela fala, quando ela me chama de adorado, eu fico todo feliz. E a Cris, ela é psicóloga, ela é terapeuta, ela é mentora de relacionamentos, de casais, sabe? E, assim, e também de relacionamento de negócios. Olha isso. Vocês não fazem ideia a sabedoria que tem essa mulher. Mais de 30 anos. 30 ou 35 anos? 35 anos. 35 anos fazendo isso, Cris. 35 anos. Eu comecei a trabalhar com casal. Quando você atender, por exemplo, 2 pessoas dentro de um consultório, era uma heresia, né? Tá. Porque a gente vinha de toda uma bagagem psicanalítica, né? Onde, como é que você atenderia 2 pessoas, né? E, na época, tinha iniciado o evento dos divórcios. E, diferente do que as pessoas pensavam, que a terapia fosse para ajudar as pessoas a se separar, na verdade nem era ajudar a se separar, que quem iria a uma terapia era para se separar. Tá. Era o contrário, eu, por exemplo, trabalhava para ajudar os casais já na época, há 35 anos atrás, a se alinharem e se separarem, não um do outro, mas se separarem de um tipo de funcionamento, de um tipo de relacionamento. E muitos casais ou muitas pessoas que me procuram, elas têm que se separar mesmo. Nossa. Mas não do parceiro. Tá. Nem da parceira. Mas eles têm que se separar de uma forma de funcionamento que não está funcionando. Né? Então, há 35 anos eu ajudo os casais, então, a acharem a sua direção, uma direção em comum e seguirem seus caminhos juntos, Você se já viu separando. de tudo? Como? Você já viu de tudo? Em 35 anos? Em 35 anos. Nossa, quando alguém me diz assim, não, nosso caso é bizarro. Não, o nosso caso... Te prepara, eu faço para eles... E depois de 35 anos, né? E a gente não tá ali, obviamente, para julgar, né? Nem para fazer juízo de ninguém, mas realmente para buscar entender e ajudar as pessoas que nos procuram a compreender. Né? Que legal. Olha, 35 é muito tempo.
Cris, eu tô com 44 anos. Eu era uma criancinha quando você começou a fazer isso. Então tem muita experiência, muita bagagem, né? Deixa eu te perguntar já, curiosidade já é de coisa de curioso. Da maioria, você já fez o balanço da maioria? Porque assim, o ano passado foi o maior índice de divórcios no Brasil, né? Você já fez o balanço dos casais que você atendeu? Se a maioria se separou ou a maioria se alinhou? Ah, claro, com certeza, né? Porque isso na verdade, eu avalio sempre isso, Tá. né? A maioria se alinhou, Tá. né? Teve aqueles que se separaram, teve, porque muitas pessoas já me procuram hoje para se separar. Mas veja bem, eles têm muito amor um pelo outro, mas amor fraterno. Tá. O que é amor fraterno? É aquele amor que você tem pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, mas não tem mais um sentimento homem e mulher, Tá. ou muitas vezes nem tiveram. Por quê? Porque muitas pessoas casaram numa época que se casava, por exemplo, porque a pessoa era tão bacana, ela era tão querida, ela era tão legal, eles eram tão amigos que as pessoas casavam. Tá. Né? E aí chegava um tempo, eles se davam conta que eles não tinham tesão, eles não tinham desejo um pelo outro, eles tinham carinho um pelo outro e começam a se interessar por outras pessoas. Tá. Então, muitas pessoas dizem, olha, a gente se adora, a gente está sofrendo, mas a gente não sente. Tá, mas em alguma vez sentiu, às vezes você vai ver, eles nunca sentiram na verdade. Mas eu acho isso tão maduro, uma pessoa procurar ajuda de um profissional tendo essa consciência. Eu acho maduro, porque é entender o espaço do outro e a vida do outro, deixar o outro viver, né? E tu sabes, as pessoas se dão conta que elas não precisam se separar fraternalmente, como uma família, por exemplo, e que eles podem se separar como marido e mulher. Tá. E se quererem bem, e se gostarem, e se respeitarem, e respeitarem a própria relação, sem necessariamente estarem casados. Entendi. Já outras pessoas é diferente. Tem muita gente que me diz assim, não sei se eu ainda amo, não sei se a gente tem amor. Aí você vai ver, tem um monte de mágoa, tem um monte de ressentimento. Daí o amor, pobrezinho, fica sufocado com um monte de entulho. Conselheiro, você começa a tirar aquele entulho, começa a polir o amor vem, mas vem numa qualidade muito melhor do que tinha antes. Só precisava de uma polida, de uma ajuda para brilhar. Eu costumo falar uma coisa, Cris. Esse tipo de problema, esse tipo de visão, de poder enxergar que tem um entulho, que se você cuidar disso, você limpar isso, outras coisas acontecem, você consegue melhorar. Só que eu costumo falar uma frase, uma fala para as minhas seguidoras do seguinte, que a obrigação é de quem enxergou primeiro isso, que é a pessoa mais, vou dizer, inteligente, não quer dizer que a outra não seja, mas é a que teve a visão no momento de que aquilo precisava de ajuda. Então é obrigação daquela pessoa procurar ajuda, é daquela pessoa que identifica primeiro o problema. O que você acha? Eu vou trocar a obrigação, Tá. por poder. Porque, veja bem, deixa eu explicar que tipo de poder. Não é poder sobre o outro. Tá, entendo. Tá? Ninguém aqui está falando de submissão, né? Mas é o poder pelo outro. O poder pelo outro e pela relação. E pela relação. Então, você pode ser, no caso das mulheres, que eu sei que é o teu maior público, né? Você realmente poder trabalhar para que você seja a protagonista desta história. Porque muitas mulheres me dizem, tá, Cris, por que eu é que tenho que fazer? Porque você pode. Tá. Porque você pode ser capaz, você é capaz de fazer isso. E se o outro ainda não está podendo, você pode. Essa semana eu gravei um stories, onde eu falei que é mais ou menos como um jogo de canastra. Já jogou canastra? Já joguei canastra. Já jogou em dupla? Já. Então, às vezes eu pego uma mão e a minha mão tá espetacular. E eu tô uma droga.
E não é que você queira ter esta mão, mas circunstâncias da vida, situações que tu tá vivendo, deixam a tua mão sem cartas boas. Aham. Aí se diz, ah, mas ele não me ajuda, mas tenta você fazer uma jogada. É? Aí você faz um joguinho ali de 3, uma trinquinha. E ele olha naquela montoeira de carta que não tem lá muita coisa boa, ele diz, tá, mas tem uma aqui que eu vou colocar. E às vezes ele põe uma. Que contribuiu, mudou o jogo. Ou 2, e tu diz, caraca, era o que eu queria. E você vai lá e você faz uma canastra. Quem ganha? Os dois ganham. Os dois ganham. Sim. Os dois ganham. Então, se tu sente que tu tá mais consciente, se tu sente que tu tem quem possa ajudar, né? E eu descobri que na minha mentoria tem muitos homens que compram e assistem a minha mentoria ao vivo, Tá. deixando a câmera fechada com o nome de uma mulher. Olha só Ou isso. seja, eles sendo protagonistas, né? Aprendendo, vivenciando aquilo para poder colaborar com as suas parceiras. Então, não tem sensação melhor do que tu ter poder, mas poder pelo outro. Entendo. Aquele poder que é capaz de fazer. Tu entende? Entendo. Isso dá uma força tão boa, dá uma sensação tão boa. Mas então, aí a gente tá falando até de uma pessoa que ela quer fazer algo pelo outro, né? Eu tenho muitos relatos daquele homem, né? É onde eu quero chegar na pergunta que eu quero te fazer agora. Eu tenho muitos relatos de homens abusadores ou homens que eles não fazem nada pelo casamento. Eles se acomodaram na relação. A mulher, ela tem a intenção, ela tem a vontade de fazer algo para mudar, para salvar e tal, mas o cara é um cara que tá lá acomodado. Talvez é um cara que nem respeita ela, né? Essa visão de homem e mulher, tem algum número que, por exemplo, na sua vivência, nesses 35 anos, de quem procurou mais ajuda? É o homem ou a mulher que te procura mais para tentar fazer a sua jogada, aprender a jogada das cartas para ele conseguir resolver aquilo? Tá. Ou ela, né? Depende. Tá. Eu vou te explicar. Geralmente, as mulheres, num geral, procuram mais ajuda para os seus casamentos do que os homens. Não que elas percebam mais, mas elas são mais corajosas, talvez, no sentido de buscar. Mas isso está mudando muito. Muito. Mas no meu consultório, eu atendo muito mais homens do que mulheres. Praticamente quase só homens, e há muito tempo. Que Mas sabe por interessante isso, quê? legal isso. Mas sabe por quê? Porque o homem indica. Ah. Homem diz assim, cara, lá naquele açougue tem carne maravilhosa se você quer um churrasco bom. Vai e lá. oficina é lá no seu Antônio. Eu levo você lá, vou ligar para ele dizendo que tu vai lá, diz lá que tu é meu amigo. Eles fazem uma coisa parecida comigo. Cara, tu tá com esse problema, tu tem que ir na Cris. Porque a Cris resolveu para mim assim, eles me ligam, Cris, assim, ó, acha um horário. Porque, meu amigo, eu digo, não, mas eu tô sem horário no momento. Não, eu divido o meu. Olha mas só. dá um jeito, porque meu amigo tá sofrendo. Mulher já diz assim, Cris, minha cunhada queria marcar contigo, mas eu já disse que tu não tem horário, né? Olha. Como quem diz, tu é minha. Entendi. Tu é minha. Dentro da mentoria é diferente, porque eu vejo muito as minhas alunas compartilhando os seus resultados e dizendo, Cris, deixa eu trazer uma amiga, porque ela está passando por uma situação que eu tenho certeza que a mentoria vai poder ajudá-la como me ajudou. Mas na procura do atendimento psicoterápico é um pouco diferente, né? São os homens. O homem é mais prático, né? Eu acho que a gente tem um lance, a gente facilita para resolver algumas coisas. Sim. A gente complica numas outras coisas que são para vocês mulheres é muito mais fácil, né? Eu não consigo achar a meia que eu tô querendo na gaveta, né? Tem aquele lance, né, que explica muito sobre a visão periférica do homem e da mulher e é para resolver algumas coisas também, né? Sim. Mas eu quero voltar numa coisa que você falou que é muito importante. Se tem um homem abusador, gente,
Se tem um homem abusador, você não tem que fazer força nenhuma para fazer com que o casamento dê certo. Isso. Tá? Um homem que tem atitudes abusivas ou que seja um abusador, você tem mais é que cair fora. Né? Se é uma pessoa que não tem amor por você e deixa claro que não tem amor ou não valoriza você, cai fora. Cai fora. Se você não tem mais amor por alguém, dá a oportunidade desse alguém de ter uma nova relação, de vir a ser amado. Sim. Amar e ser amado. E você também amar e ser amado por alguém. Mas cuidado. E presta bem atenção. A gente está vivendo uma era onde algumas coisas se tornam meme. Tá. Algumas palavras se tornam meme. Relação abusiva é um deles. Se empodere, ou sinta-se empoderada é outro, né? E que faz muitas vezes com que as pessoas se atrapalhem. Basta ter uma briga de casal, a pessoa diz, eu estou num relacionamento tóxico. Tinha esquecido do tóxico. E você vai ver, é um relacionamento que está com problemas, mas ele não é um relacionamento tóxico. Generalizou. Meu parceiro é abusador, eu estou vivendo uma relação abusiva. E você vai ver, a pessoa não está vivendo uma relação abusiva. Aquilo que foi feito foi abusivo. Mas não quer dizer que a pessoa seja. E nem tampouco que a relação seja uma Entendo. relação abusiva. Sim. E o empoderar, lutar mais pelas mulheres do que eu luto. Em 2009, eu escrevi meu primeiro livro sobre as mulheres, que se chamava Mulher do Rosa Bebê ao Rosa Choque. Qual é o seu tom? Querendo que realmente as mulheres pudessem sentir qual era o tom do rosa delas, quem elas eram na sua essência. Né? Então, sempre estudei mulheres, sempre lutei pelas mulheres, mas essa era do você tem que se empoderar. Veja bem, está tirando das mulheres o direito de escolha. Por exemplo, o parceiro a magoou e elas acreditam que elas não têm que dar o perdão. Tá. Elas têm que castigar terminando com a relação, porque elas são empoderadas. Ela é empoderada, ela não aceita, ela não pode aceitar aquilo. Isso. Aí você vai dizer, tá, mas você tem amor? Sim. Ele tem amor? Sim. Ele está arrependido, ele quer voltar. E aí? Não, e aí que eu tô empoderada, muitas vezes por profissionais, maus profissionais, que também ficam contaminados com esse tipo de coisa. Entendo. Tá? E a pessoa se vê obrigada a se separar. E ela nem queria. Não. Ela não queria. Não. Eu entendo isso. Eu sempre que eu falo para mulheres na intenção de motivar mulheres, né? Meu slogan é: eu não ensino mulheres a conquistarem homens, eu ensino mulheres a se reconquistarem. E quando eu falo do reconquistar, muitas vezes algumas mulheres elas acham que eu estou ensinando elas a ter esse empoderamento de que ela não tem que aceitar nada. Não, eu tento mostrar sobre isso. É a flexibilidade Sim. que tem que ter. Ela saber os valores primeiro, o que é importante para ela, né? Porque a gente vê pessoas que ela não aceita, por exemplo, o cara ter curtido uma foto de uma mulher de biquíni na rede social. E aquilo para ela é um absurdo. E eu falo, mas espera aí, na hora que ele curtiu aquilo, eu garanto para você que 2 segundos depois ele nem lembra mais que ele curtiu. Foi uma coisa que... Porque o homem ele é muito visual. E ele viu uma foto. O que ela pode fazer é... Olha, quando você fica curtindo fotos de mulheres de biquíni na internet, eu me sinto desrespeitada. Eu me sinto desvalorizada. Pô, você me desrespeita assim. Então, não é a respeito do que tu fez, Isso. mas é a respeito do como eu me senti. Isso. Porque o eu me senti, conselheiro, ele não tem um certo ou um errado. Ele tem como eu me senti. Né? Então, se a pessoa diz, olha, mas a intenção não era te magoar. Bom, agora tu sabe que isso me magoa. Engatilha em mim tal e tal coisa. É. Né? E aí esse cara às vezes ele vai falar assim, ó, poxa, eu nem imaginei isso.
Exato. Então, cara, será que é importante pra mim ficar curtindo as fotinhos lá? Não preciso. Vou passar, vou ver, mas eu não preciso curtir, porque não muda a minha vida. Ele pode Sim. parar, mas esse diálogo ele precisa acontecer, ser mostrado. Sim. Porque tem pessoas que ela se incomoda, ela não fala, ela vai guardando, guardando, e quando ela vai falar, ela vomita tudo em cima da pessoa, o tom de voz muda, não tem carinho, não tem aquela a forma de mostrar para a pessoa que aquilo está magoando. Não, é uma coisa, estou com raiva de você. E aí o homem, né, a gente é meio pangarezão em algumas coisas, a gente tampa o ouvido. Mulher que grita, qualquer pessoa, a gente fecha o ouvido, a gente não quer ouvir grito. Eu tinha um amigo meu que era antropólogo e ele dizia assim, quando vocês veem, vocês mulheres, né? Aham. Quando vocês vêm com umas bestas, é antropológico, Cris. Automaticamente a gente vai lá nos homens das cavernas, quando eles enfrentavam aqueles animais gigantes, Aham. e eles tinham que ficar cegos, surdos e mudos e só pegar o tacape e bater. Então, quando vocês vêm com umas feras, a gente simplesmente não vê e não ouve. Mas não é culpa nossa, é culpa da antropologia. E tem um fundamento, na verdade, né? E nessa mesma linha é a mesma coisa, por exemplo, um homem sobre valorizar uma mulher na conquista. Se é muito fácil, ele não dá muito valor, porque naquela época lá, ele tinha que caçar. E aí ele valorizava aquilo que ele caçava, né? Uma mulher, ele batia na cabeça dela e puxava Sim. ela pelo cabelo, igual nos desenhos mostram, né? Exatamente. Ele ia lá lutar por ela, né? Ia atrás dela e tal. Hoje, quando é fácil demais, aí tem aquele lance do cara não valorizar, talvez porque foi muito fácil. Isso aí. E tu sabe que essa ideia de um exercer poder sobre o outro, exercer que eu quero dizer é submeter. Uma vez eu estava dando uma masterclass ao vivo e eu abri para que as pessoas pudessem me fazer perguntas à vontade, assim. Uma pessoa escreveu assim, eu tenho que rir porque eu achei muito engraçado, assim. Cris, como eu faço para deixar o meu marido a meus pés? Aí primeiro eu tive que rir. Aí eu espero, ela digo, bom, eu não sou macumbeira, eu não amarro ninguém, eu não tenho poder nenhum, mas tu tá certa que tu quer alguém a teus pés? Porque aí a relação já começa a ser muito ruim. Porque deixa de ser uma relação ganha-ganha. Aham. Passa a ser uma relação de disputa ou de poder. Isso é destruidor do amor. Isso é destruidor de qualquer relacionamento, na verdade. Né? O Rubem Alves, ele sempre dizia assim, que há dois tipos de jogos em relacionamentos. Um deles, os dois, na verdade, eles precisam de duas coisas. Eles precisam de uma bolinha e de raquete. Tá. Tá? Então, ele faz uma comparação entre o tênis e o frescobol. Então, ele diz que no tênis são duas raquetes, uma bolinha, duas pessoas. No frescobol, duas raquetes, uma bolinha, duas pessoas. Mas a forma do funcionamento do jogo é totalmente diferente. Porque no tênis, tu joga para pegar o erro do outro. E quando um casal está em crise, ele não se dá conta, mas ele entra nesse tipo de jogo, onde eu pesco o erro do outro para mim marcar ponto. Só que quando eu faço isso, mesmo eu marcando o ponto e dizendo, viu o que você fez? Nós dois perdemos. Já no frescobol, quando você joga frescobol, você sempre procura levar a bolinha exatamente para o outro. Tu cuida da intensidade, que nem há pouco tu falou da intensidade, de como a gente coloca as coisas. Sim. Né? Você cuida da velocidade, você cuida da direção. E se tu passa de limites, tu diz, desculpa. Não queria te magoar. Eu demonstro meu remorso. E eu pego a bolinha e eu começo de novo, com mais cuidado. Então, esses dois jogos é uma mudança total, muitas vezes, de mentalidade. Isso é um relacionamento saudável, Cris? Isto é um relacionamento saudável, porque ele é de mão dupla. E num relacionamento saudável de mão dupla,
óbvio que tem momentos que um dá mais amor do que o outro, um cuida mais do que o outro, um sustenta mais financeiramente também do que o outro, porque naquele momento está podendo, mas há um equilíbrio entre o quanto eu me dou e me preservo e o quanto você se doa e se preserva. E esse é um dos pilares de um relacionamento permanente. Olha só. E a gente vai falar sobre esses pilares aí. A gente vai falar, então, o primeiro pilar é esse que a gente acabou de falar. Que é o equilíbrio. Equilíbrio. Entre o eu e o outro. Eu gosto de imaginar uma balança onde ela fica equilibrada. E aí entra a autoestima, a autoconfiança, o respeito. A gente poderia ficar horas aqui, né? Falando a tolerância, a paciência, tudo que faz parte de um equilíbrio entre o eu e o outro. Isso tem que ficar mais ou menos isso assim. Isso é saudável mesmo. Eu vejo, eu já tive relacionamentos, né? E talvez na minha imaturidade da idade, da minha vida, o momento que eu vivia, eu não soube ser maduro mesmo o suficiente para talvez enxergar isso, mas eu também, hoje eu tenho a consciência do outro lado, que o outro lado também não tinha. Então virou um jogo de tênis. Virou um jogo, na época, virou um jogo de um contra o outro. E quando eu identifiquei isso, eu falei, olha, não é esse jogo que eu quero jogar. E tentei de várias formas, né? Buscar ajuda para resolver e tal. E eu aprendi, Cris, que quando ambos têm que querer. Um tem que tomar a iniciativa, mas quando o outro coloca muita resistência naquilo, aquela pessoa que tomou a iniciativa, ela cansa, sabe? E aí as decisões têm que ser tomadas, porque o tempo ele passa e a gente tem que tomar decisões na nossa vida de como eu quero viver. Então aí no meu caso, eu tive que tomar decisão como eu quero a minha vida, o que eu mereço para mim, né? Eu não quero mais jogar tênis, eu quero jogar frescobol. Né? Então isso é a busca, é de jogar frescobol. Sim, mas você quer ver? Eu entendo, é por isso que eu trabalho há 35 anos com isso, porque às vezes as pessoas querem muito acertar, muito, mas elas não sabem como. Elas não sabem como. A minha mãe falava uma coisa que eu acho bem pesada, mas eu vou dizer. A minha mãe dizia assim que o inferno está cheio de boas intenções. Tá. Né? É feio a frase, mas ela é muito impactante. Muitos casais, eles acreditam estar se esforçando e muito pelo seu casamento. E eu acredito neles, que eles fizeram tudo, mas tudo o que eles sabiam. Sim. Tá. Por isso que é tão importante que a gente possa falar do que realmente é importante. E falar do que as pessoas podem fazer. Mesmo conselheiro que nem sempre a outra pessoa queira. Porque eu sou testemunha das mulheres com quem eu trabalho e que se tornam protagonistas mesmo da sua relação. Elas fazem, eu dou um exemplo daquele jogador onde o time não está se achando, tá tudo bagunçado, o time tá perdendo e de repente um diz assim, ó, dá essa bola aqui para mim. E a pessoa vai lá, pega a bola, faz jogadas individuais e gol. Quem ganha? O time. O time. O time. E aquele que estava desanimado, que não estava nem conseguindo correr, ganha junto e diz, opa, estamos ganhando, o que está acontecendo aqui? E não é sobre uma roupinha sexy, porque não é sobre isso. É você poder trabalhar nos pilares que são importantes. Nos pilares que são importantes. Mas, Cris, quem me magoou foi ele e eu vou ter que trabalhar? Vai depender de qual a tua intenção. Do que você quer. Tem amor? Tenho. Você quer o teu casamento? Quero. Por que não trabalhar, então? Porque não é sobre o outro merecer ou não merecer, sobre o outro
querer ou não querer, é o que eu quero. Por isso que aí entra uma coisa fundamental. Se você quer trabalhar os 3 pilares, antes de mais nada, tu tem que ter um posicionamento. E o teu posicionamento, ele está muito ligado, primeiro, antes de mais nada, à intenção verdadeira que eu tenho. Amor, conselheiro. Amor tem muito de decisão. De escolher amar. Escolher amar, decidir. Amar esta pessoa. Porque num mundo de escolhas, né, para vocês, hoje em dia, são muito mais difíceis eu poder amar e estar satisfeito com o amor. Uhum. Sabe por quê? Na minha época, tu tinha 2 televisão, 2 máquinas de lavar, 2 marcas de bicicleta. Era tudo 2. Não tinha muito conflito, porque ou era uma coisa... Ou era Caloi ou era Monark. Ou era Monark, ou era uma coisa, ou era outra coisa, e era isso. Ou era Fiat ou era Volkswagen. Era Só. isso. Hoje, tem uma cena bem legal do filme Clique. Nossa, esse filme é sensacional. Tem uma cena, lembra, que ele vai no supermercado para pegar sucrilho. Uhum. E ele chega e tem um corredor interminável de sucrilho. E ele simplesmente fica paralisado, porque ele não sabe o que escolher. O que a gente sabe dentro da neurociência e dentro da psicologia? Que quanto maior é a tua expectativa, tá? E as múltiplas escolhas nos trazem uma expectativa maior, cresce o grau de frustração. Muita expectativa, mais frustração e menos satisfação. Olha, dá satisfação interessante. Isso é uma coisa complicada para o amor. Porque a sensação de que se eu dobrar a esquina, eu vou ter alguém melhor. Ou, se dobrando a esquina, ele vai pensar, o meu parceiro ou a minha parceira, que tem alguém melhor do que eu. Isso traz uma atmosfera de insegurança. Insegurança total, né? Total. A pessoa não vive, ela não consegue viver o relacionamento dessa forma. Sim. É o que facilita tu ficar com um pé dentro e um pé fora. Quando que o amor precisa dos 2 pés dentro da escolha, da decisão. Eu da vou entrar, escolha. vou ficar ali. Eu vou entrar nisto. Tá. Então, no posicionamento, você tem que ter a intenção verdadeira. Eu tenho a intenção de ficar no meu casamento ou de ter um relacionamento para valer com alguém, né? E nessa intenção você tem a decisão, a disponibilidade, porque eu me ponho disponível para você. E tá disposta. Eu tô disposta a fazer. A fazer o quê? A minha parte. Por quê? Porque eu não tenho controle sobre o outro. E um dos graves problemas do amor e dos relacionamentos é querer ter controle sobre o que tu não tem controle, que é sobre o outro. Com ciúmes, com controle mesmo, não com cuidado, com controle. Muitas vezes se tornando sem querer, e eu entendo que é sem querer, uma perseguidora. Cobrando, reclamando, queixando, criticando, mas porque a pessoa não sabe como fazer, né? Ela quer tanto aquilo que ela sufoca. Sufoca. Sim. Sim. E essa atitude faz até a outra pessoa querer se afastar. Porque geralmente é igual um bichinho. A gente pega aquele bichinho bonitinho, se apertar ele em algum momento ele vai te morder porque ele vai tentar escapar daquilo. Exato. Porque aquilo tá machucando. Eu tenho muitos casais que eu brinco, eu chamo de Tom e Jerry. Uhum. Você lembra do Tom e Jerry? Sim. Eles não conseguiam ficar juntos, porque eles estavam sempre naquele processo. Muitos casais entram num círculo muito negativo, que é um persegue e o outro afasta. E veja bem, eu não estou dizendo que quem persegue é culpado, porque muitas vezes quem persegue, persegue porque o outro gera alguma se situação. afastou. Isso, tá. Ou sente que o outro se afastou. E aí o outro persegue, daí o outro se afasta, e assim vai. Vamos ficar falando assim, ó, eu faço isso porque você age dessa forma. Aí a pessoa, mas eu ajo dessa forma porque você faz isso. Exato. E não muda. Exatamente. Então, eu não tenho controle sobre o outro.
Mas eu tenho controle sobre 3 coisas. Eu tenho controle sobre eu, o que eu faço, o que eu me torno, como eu evoluo. Eu tenho controle sobre a minha parte no relacionamento, que é a canastra. Sim. Eu começo a entender como eu posso jogar. E esse é o meu grande trabalho, que é muitas vezes mostrar para a pessoa como ela está jogando, ela dizendo, caraca, eu nunca vou ganhar assim. Pois é. Pois é. Mas, Cris, eu não estou afim de fazer isto. Bom, a questão não é se tu tá afim ou se tu não tá afim. A questão é se tu quer ter sucesso nisto. Entendi. Né? Porque o sucesso, ele é democrático, gente, tanto em negócios como em relacionamentos. A gente tem 2 realidades. Uma realidade interna do que eu quero, da minha expectativa, do que eu desejo, mas a outra é a realidade objetiva, que muitas vezes é diferente, bem diferente da tua realidade interna. Mas e aí? Eu quero ter sucesso na minha empresa, eu vou ter que fazer o que a realidade objetiva pede. A pessoa ela tem que se dedicar a ela. Ela tem que tomar decisões para que as coisas aconteçam. Senão, Sim. se ela não se colocar em ação, ela não vai mudar o resultado. Não. Não vai mudar Então, nada em qualquer quesito da vida dela. Exatamente. Né? No relacionamento é a mesma coisa. Igual. É. Então, Ó, eu quero te fazer a pergunta. deixa eu só dizer Pode a terceira, que eu vou te interromper, mas eu tenho Não, que dizer não a terceira. você não tá interrompendo, não. Aqui é tudo teu, Cris. É o controle sobre eu, o controle sobre a minha parte da relação, Tá. mas tu também tem o controle do ambiente. Eu amei quando eu cheguei aqui. Aham. E tu tinha deixado o ambiente todo bonito, tu e tua equipe, organizando tudo bonito, ajeitando detalhes, esse capricho. Isso faz um bem pra gente, tu se sente realmente importante. Então, você pode ver que ambiente tu cria do teu relacionamento. Nisso tu tem poder, Sim. né? Agora, o conselheiro não tinha poder sobre mim de vir ou não vir, de estar aqui ou não estar aqui, de estar disposta ou não. Né? Sim. Então, só para essas Super 3 entendo. coisas. E na relação esse do ambiente, tornar um ambiente para simplificar, né, para trazer assim pro dia a dia, é o tornar o ambiente agradável, é saber o que a pessoa gosta de algo e você ter a preocupação de fazer aquilo que a pessoa gosta, e não só para agradar, é porque você sabe que a pessoa gosta. É importante. É importante para ela. Então, Não esperando nada em troca. Não esperando que ela faça. Olha, por exemplo, a pessoa vai cozinhar para outra pessoa. Mas a outra pessoa não gosta que vá pedaços de cebola grandes. Então, peraí, se eu vou cozinhar para aquela pessoa e eu sei que ela não gosta, por que eu vou colocar pedaços grandes de cebola? Sim. Não importa se eu gosto, mas eu sei que ela não gosta. Eu estou cozinhando para ela. Então, é importante eu ter essa preocupação. Sim. Tu sabes que esse é o segundo aspecto de um posicionamento. Né? Primeiro é a intenção. Aí, qual a intenção verdadeira que tu tem com esse relacionamento? A segunda, que é uma coisa um pouco anterior a que tu tá dizendo, que a gente chama de antinegatividade. Tá. O que eu posso fazer se eu tô em crise? Se meu relacionamento não tá legal, para tirar a negatividade. Tá. Porque às vezes, pequenos movimentos que você faz para tirar a negatividade já faz uma mudança incrível. Eu até brinco que é você agir como se já tivesse melhor. Mas Cris, não está melhor. Mas tu pode agir como se se. estivesse. Age como se já tivesse melhor. Como se você já se sentisse melhor. E aí a pessoa chega e diz, oi, bom dia, amor. O outro diz... E é muito legal isso. É muito Oi? legal, porque a mudança foi nossa. E ela muda ao redor. Ela Sim. muda. Quando a gente muda as nossas atitudes, ao nosso redor, as pessoas percebem isso. E ela vai mudar depois. Por Claro. consequência, ela acaba mudando. Ela fala, opa,
Ele está Claro. fazendo algo E diferente, eu quem também. ganha? Ambos. Ambos ganham. Ambos ganham. Porque a gente tem que tirar da cabeça que eu vou estar fazendo para ele ou para ela, né? Não. Eu vou estar fazendo por nós. Sim. Então, tirar a antinegatividade, ela é fundamental. Né? Tirar da tua vida, então, nem se fala. Que é você perceber onde você põe o foco no relacionamento, onde você põe o foco na tua vida, onde tu põe o foco. Né? Olha só, a gente falou tanta coisa que para quem entendeu aqui, para quem prestou atenção em tudo que foi falado aqui, foi já deixado muitas coisas que em muitas falas. Mas eu vou fazer uma pergunta agora para Cris, que ela vai simplificar para você. Eu vou fazer duas perguntas na realidade, que vai simplificar muito para você entender sobre a relação. Talvez a que você está vivendo, talvez o seu casamento, o seu namoro, né? Então presta atenção nessas perguntas agora, porque essas perguntas elas vão simplificar tudo que foi falado aqui. E olha que tem 35 anos de experiência nisso. Você não faz ideia de que se você coloca em prática, ou se você tem a visão disso, de enxergar que você está vivendo algo e você pode mudar isso, se você tiver essa consciência, você pode tomar decisões na sua vida de salvar ou não, de tomar decisões de seguir a sua vida de outra forma. Então presta atenção, Cris, ó, a pergunta que eu quero te fazer, ela é simples. Ela é muito simples. E você pode responder o tempo que você quiser, não se preocupa. Mas é o seguinte: o que destrói um casamento? Boa pergunta. Boa pergunta. A maioria das pessoas ficam esperando uma coisa bombástica, né? Uma traição ou algo assim. Não é verdade. Traição desestrutura totalmente um relacionamento. Mas não necessariamente destrói. Não mesmo. Porque muitas pessoas, a partir desta desestruturação, elas se reconstroem muito mais fortes, se importando de verdade um com o outro, sabe? Mas então, o que destrói? O que destrói um casamento é a falta de coisas boas. A falta de coisas boas é aquele casal que não constrói boas memórias para que alicerce e ampare esse casal, principalmente nos momentos difíceis. Quando um casal deixa de ter coisas boas, mesmo não tendo problemas, eles não começam mais a ver sentido em estar junto. Uau! Uau! Isso é muito interessante. Isso é uma visão muito... É mudar o ângulo do que você está vendo. Porque as pessoas, por exemplo, quando você menciona sobre traição, nos valores de muitas pessoas, aquilo é o fim do mundo. E para outras pessoas, não. Ela fala assim, tá, eu posso tolerar isso, eu posso superar e atravessar esta barreira que foi colocada, né? Mas eu também simplifico, né? Desde que seja uma vez só. Se a pessoa pisou na bola 2 vezes, eu já falo logo para elas, ó, pé na bunda, de verdade, porque eu não sou a favor de ficar dando chances para quem não tá valorizando ela, né? A gente tá falando aqui, gente, no mundo de pessoas que se preocupam com outras pessoas, que querem viver um relacionamento saudável, que querem ter um casamento vitorioso e, sei lá, de conquistas, né? De um jogo ganha-ganha, né? Mas quando o cara pisa na bola e começa a repetir, ó, eu sou a favor de pé na bunda. Ai, eu vou pôr fogo na fogueira. Fogo não, lenha. Lenha na fogueira. Depende. Eita! Mas e aí? Fala mais disso. Agora vamos lá. Depende. Tá. Deixa eu te explicar. Uma pessoa pode vir a trair por N motivos. Tá? A pessoa pode trair, por exemplo, por sofrer de um transtorno como, por exemplo, depressão. Tá. Quer dizer, que
Não saiam por aí dizendo que estão deprimidos e saindo Sai por aí traindo, dizendo tá. que eu autorizei isso, porque não é verdade. Mas muitas pessoas deprimidas, da mesma maneira que elas vão e começam a comprar de uma maneira desenfreada, tem pessoas que começam a buscar na traição como que um elixir para se Tá. sentirem mais vivas. Tá. Ou melhor, tem pessoas que podem trair como uma fuga de verdadeiramente um trauma. Por exemplo, já vi várias circunstâncias da mulher estar com um diagnóstico ruim e exatamente no momento que ela mais precisa de apoio e onde ela mais precisaria que o parceiro estivesse presente, ele foi e arranjou um caso extraconjugal. Muitas vezes é para fugir disto. Tá, mas aí você não acha que, por exemplo, essa mulher, ele tá passando por essa situação e isso leva ele a tomar essas atitudes. Mas ela também não é obrigada a aceitar, Não. né? Assim, Não, ninguém é obrigado a aceitar nada. E veja bem, tem uma diferença entre aceitar e entender. tá. E entender. Sim, claro. E claro que tem aquele homem que viveu isso dos seus avós, viveu isso dos seus pais e tem que muitas vezes aprender, e não aprender perdendo o seu casamento, mas aprender a perceber o quanto ele também é levado por um pensamento, uma crença ancestral, uma crença hereditária, a fazer o que no fundo ele nem quer, mas ele acha que ele tem que fazer. E dependendo do grupo que ele está inserido, ele vai e faz. Dependendo até da cidade que ele mora, ele acha que é assim que ele tem que fazer. Tá. Cresceu achando que era o certo aquilo. E que é aquilo. E aquilo é o bonito. Exatamente. Aquilo é o certo a fazer. Meu pai fazia, eu posso fazer, meus amigos fazem. Não é nem eu posso, é eu tenho que fazer. Ah, eu tenho. Porque senão eu vou estar inadequado. Entendi. Não me insiro nessa... Exatamente. E quando o cara começa a dizer, bah, meu, eu vou para casa cedo hoje, bah, aqui eu disse que eu vinha, mas depois daqui eu vou voltar para casa, o cara diz, mas que é isso? Tá virando boiola? Seu dominado. Que é isso? Tá dominado, a mulher tá mandando. E do cara poder dizer, não, eu sei qual é a minha intenção. E se eu quero ir para São Paulo, eu tenho que pegar a estrada para São Paulo, eu não posso ficar indo para Minas. Entendi. E eu trabalho com muitos homens que dizem, eu não quero ser esse cafajeste, isso não combina comigo, eu não quero isto para mim. E mudam. Sim. Agora, nós não podemos dizer que o ato não foi de mau caráter. Mas a pessoa não é mau caráter. Tá, entendi. Poder dividir, separar. Separar os dois. O que a pessoa fez de quem a pessoa é. Tá. E muitas vezes as mulheres choram e me dizem, Cris, eu sei o homem maravilhoso que ele sempre foi. Mas ele pisou na bola. Só que agora eu tenho que me separar dele. Porque ele fez isto. Não, você não precisa se separar dele porque ele fez isto. Mas isso tem que ser entendido do porquê que isso aconteceu. O que aconteceu? Que contexto também vocês estavam vivendo para que isso acontecesse? Eu sempre deixo muito bem claro quem é o responsável, não o culpado, mas o responsável e quem é a pessoa magoada. Mas o contexto muitas vezes tem que ser falado do que estava acontecendo ali também para isso acontecer. Entendi. E tem os cafajestes, óbvio, e desses você tem que ter distância. E tem as mulheres somente interesseiras, óbvio, dessas, tu tem que ter distância. Sim. Das mulheres que querem você jogar a seus pés, como disse aquela, né? Uhum. Você tem que ter distância. Né? Da mulher que fica olhando só para tua carteira, tu tem que ter distância. Né? Do homem que tem você como objeto, tu tem que ter distância. Né? Mas dizer que errou ou errou mais de uma vez, tem que terminar, não necessariamente. E isso não significa você não se valorizar. Sim, significa, entendo. antes de mais nada, valorizar o que você quer. Entendo. Não, mas Cris, esse relacionamento deu para mim. Cansei, já Beleza, não é mais. É uma decisão beleza. que ela pode... Meu amor, ele acabou, Cris.
Não é porque eu sempre digo, tem amores que terminam em doses homeopáticas. Eles vão indo, é uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, e um dia a mulher chega e diz, quer saber? Não quero mais. E os homens desesperados me procuram e dizem, de uma hora para outra ouvi isso. Não foi de uma hora Tem para outra. certeza que foi de uma hora para outra? Não. Foi. Só que a mulher foi fazendo um luto aqui dentro, bem silencioso, até que um dia ela chegou e disse, cadê o amor que estava aqui? Não tá mais. É. É. E na hora que ela percebe, já foi. Na hora que ambos percebem, né? É. É isso. Eu vou. Agora é a segunda pergunta que eu quero te fazer. Essa pergunta é a pergunta de milhões agora. Olha só, eu sei que tem muitas pessoas assistindo, muitas mulheres que me seguem e muitas. Eu tenho é um questionamento que vem sempre para mim, sabe? Conselheiro, eu estou passando por uma situação assim, o que eu devo fazer? Eu não sou um especialista há 35 anos, eu não sou um psicólogo, né? Então eu não atendo pessoas nessa área. Eu dou conselhos. Então eu acalmo corações. Este é o meu maior dom, é o que eu sei que eu posso fazer. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Cris, que muitas pessoas devem se fazer e eu tenho certeza que talvez muitas pessoas que ouvirem agora podem ser ajudadas. Como salvar um casamento, Cris? Boa. Não é nem só como salvar, mas é como ter um relacionamento permanente. E o casamento, para mim, ele é uma coisa permanente. Eu acredito nisto. Né? Todo mundo acha que é o amor. Não, o amor não é um pilar para um relacionamento. É óbvio que ele é o básico. Se você não tem amor, não tem por que estar num relacionamento. Né? Mas se você tem amor, se você tem desejo, se você tem paixão, tem que ter um caminho, há de ter um caminho. E qual é o caminho para um amor permanente? E por que a diferença entre um amor verdadeiro e entre um amor permanente? Porque muito amor verdadeiro, muita gente que tem um amor verdadeiro já se perdeu. Muita gente. Muitos casais que se amavam se perderam. Como assim? O amor não foi o suficiente? Não. Provavelmente tenha faltado um dos 3 pilares. Um vocês já sabem, a gente conversou, que é o equilíbrio entre o eu e o outro. Mas o primeiro deles é a conexão. Nós nascemos querendo conexão. Conexão na amizade, né? Conexão em negócio. Se você quer ter sucesso em negócio, você tem que aprender a ter conexão com o outro. E na conexão envolve a intimidade, envolve o sexo, envolve o diálogo, tudo aquilo que faz ter conexão. E o principal é tu sentir de verdade, conselheiro, que o outro tá aí para você, né? Ou eu tô aqui para você, que é eu estar disponível, receptivo para você, de verdade, e com envolvimento emocional. E você sente isso quando você vai vender, quando você vai comprar, quando você conversa com alguém num lugar qualquer, na tua família, com uma mãe. Você sente quando a pessoa tem disponibilidade para ti, uma receptividade e um verdadeiro envolvimento emocional, né? Essas são as bases da terapia focada nas emoções, que eu sou especialista também. Entendo. Né? Então, a conexão é o primeiro pilar. O segundo é o equilíbrio entre eu e o outro. Você aprender a ter esse equilíbrio. E o terceiro é o propósito. E dentro do propósito de um casal que tem um propósito alinhado, né? A gente tem o que faz sentido para o casal. Porque talvez o que fez sentido há 10 anos atrás não faça mais sentido agora, né? Talvez o que faça sentido agora não vai fazer sentido aqui 10 anos. E isso envolve tudo. Onde nós vamos morar, como é que nós vamos viver. E dentro desse pilar tem uma coisa que eu gosto muito, até a minha equipe não gosta muito que eu use esse termo, mas eu amo.
que é você ser conivente. Tá. Ser conivente, muita gente associa a crime, né? Entendi. De Mas eu aceitar associo- tudo que o outro faz. Mas eu associo a crime também, sabe? A gente tá junto. Sei. Tá entendendo? Somos cúmplices. Cúmplices, Tá. coniventes, um com o outro. Quando o casal tem isso, conexão, o equilíbrio entre o eu e o outro e o propósito alinhado, coniventes, ninguém segura. Um casal que tem uma boa relação, conselheiro, ele se torna imparável. Eu posso dizer que somando tudo isso vira lealdade? Eu acho que a lealdade, ela entra dentro do Do equilíbrio. equilíbrio? Tá. Porque o equilíbrio, a lealdade ela é fundamental dentro de um equilíbrio numa relação. Seja relação de amor, relação de negócio. Aham. Porque se um tá tirando vantagem, ele pode até dizer, bah, dessa vez ganhei. Tá. Ele não vai ter uma segunda. Entendi. Cris, e no seu ponto de vista, até onde? Olha só, você falou, né, sobre como salvar, né, todos esses pilares da pessoa fazer entender tudo isso. Mas aí vem aquela pessoa que ela tá vivendo isso, aí eu pergunto pra você, até onde vale a pena tentar salvar um casamento? Boa pergunta. Ótima. A primeira, nós estamos falando de relacionamentos Sim. saudáveis, não de relacionamento com abuso, com Aham. violência, com maltrato, gente, Isso. tá? Isso não tem nem que pensar, né, Cris? Nem falamos aqui, Aham. nem falamos aqui. Mas até que ponto vale? Primeiro, eu tenho amor. Eu tenho amor? Tenho, mas é fraterno. Mas então você não precisa ficar neste casamento. Você pode continuar com o amor fraterno sem ter que estar nesse casamento. Não, Cris, eu tenho, mas eu tô sem tesão, eu tô sem ânimo, eu tô sem... Opa, nada disso importa. Como nada disso importa? Porque isto você tem como resolver. Tem amor? Tem amor. Então, é fundamental uma coisa, que é investir. Até que ponto saber se eu ainda quero esse amor, se eu ainda quero esse relacionamento? Investe. Tá. Como assim investe, Cris? Se eu tenho uma casa, e eu tenho uma casa, eu começo a pensar, tá, mas eu podia sair dessa casa. Eu não sei se eu quero essa casa. Eu tô olhando, ela tá sem pintar, a janela tá capenga, o muro tá lá cheio de rachadura. Não sei se eu vou querer ficar com ela. Se você não fizer nada, você não vai ficar. Mas aí você chama um arquiteto, Aham. né? Especialista em casas, Aham. e ele diz: mas essa casa é uma casa maravilhosa, só que ela tá largada. Vocês não estão cuidando dela. E muitas vezes por preguiça. Muitas vezes por não querer assumir que vai investir. Né? Mas vamos lá. E eles dizem, ok, vamos. Troca como é que a gente chama? As aberturas. Manda reformar um muro. Pinta a casa. Põe umas árvores. Põe uns patos para ficar bonito. Né? De repente a pessoa olha e diz, caraca, é a nossa casa, é o nosso casamento. Gente, e tu vê o amor brilhando, brilhando. Para muitas vezes, a tristeza, né, de muitos abutres ou hienas que estão loucos para fazer a tua separação, né, e pegar uma boa parte da grana que você tem. Uhum. E muitos casais se separam assim, com as pessoas Sim. dizendo rápido, rápido, não pensem, se separam, não pensem, vamos, vamos, vamos. Depois o casal diz, ah, mas se eu tivesse te ouvido, se eu tivesse investido, eu não teria me separado, Cris. Então, será que vale a pena? Eu respondo, investe. Olha só que interessante isso que surgiu. Investe. Por quê? Porque se a casa estiver linda e maravilhosa e tu disser,
mas não é mais o Não que é eu mais quero, a casa que eu beleza, tu vai sair muito melhor. A tua parceira vai ser uma pessoa muito melhor. Você vai entrar num próximo relacionamento compreendendo como as coisas funcionam muito melhor, né? Na minha mentoria, conselheiro, eu tenho viúva, eu tenho gente separada, eu tenho gente muito bem casada, eu tenho gente solteira, mas que certamente vão entrar nos seus relacionamentos e vão passar para os seus filhos uma ideia de relacionamento muito mais positiva. Olha só. Muito mais positiva. Né? E trabalhos como o teu, amado, trabalhos como o teu é fundamental para poder dizer: o amor, ele é lindo, gente. Não inventaram uma maneira da gente se tornar melhor do que um bom relacionamento e do que sendo pai e mãe. Isso vale para ser avó. Ah, ainda mais você falando agora de ser avó, né? Né? Avó fresca, né? De gêmeos ainda. De gêmeos, ou seja, o desejo da gente ser melhor, Sim. da gente fazer melhor. Para deixar algo melhor. Tudo é melhor. Mostrar. A gente Tudo dá é o melhor. exemplo. Tudo Olha é só, melhor. olha isso aqui. A gente tava aqui para você que ouviu isso agora. O casamento é igual uma casa. Quando você entra numa casa nova, você gosta de tudo que tá ali. Com o tempo, ela pode ir estragando, algumas coisas vão manchando, algumas coisas vão quebrando. Mas cabe você a fazer a reforma. Isso Quando aí. você faz a reforma, você volta a enxergar aquela casa bonita que você já entrou um dia. Uhum. Olha que Investir muito interessante em isso. manutenção do teu corpo, em manutenção da tua alma, manutenção no que você pensa, Sim, manutenção do teu relacionamento. A manutenção, ela é fundamental para qualquer coisa na vida. Né? O problema é que muitas vezes as pessoas dizem: quer saber? Eu já comprei ou eu já ganhei e é isso, eu não preciso fazer mais nada. Não. Isso não existe. Nós somos mutáveis, os relacionamentos são mutáveis e a gente também tem que estar em constante manutenção e mudança, ou a gente para. sim. Se você não investir nessa casa, ela vai estragar mais ainda. Quando você investe nela, ela fica nova novamente. Sim. Olha só. Eu gostei dessa teoria da casa. Gostei, de verdade. É uma analogia muito legal. Gostei Gostei disso, ainda mais falando sobre, né, essa parte de casamento. Eu tive 2 relacionamentos que eu morei juntos e nos 2 relacionamentos eu tive um filho em cada relacionamento. Então, meu filho já vai fazer 20 anos e minha filha tá com 11, né? O meu primeiro relacionamento eu terminei porque eu não sentia mais o amor. E aí eu não achava justo aquela outra pessoa não ter a vida dela e eu não estar feliz. Porque eu não estava feliz, porque eu não estava amando. E aí eu falava, não é justo eu não estar amando alguém e ainda segurar Sim. alguém. Então o relacionamento ele acabou por causa disso. E o meu segundo relacionamento, ele acabou ao contrário, mas eu não sentia mais o amor. E aí eu não achava justo comigo. Tu não sentia o amor da outra pessoa para com você. E aí, numa determinada conversa, isso ficou claro, que não existia mais o amor. E quando eu identifiquei isso, eu falei, opa, peraí. Em um determinado momento da minha vida, eu terminei Sim. uma relação para outra pessoa seguir a vida dela. E nada mais justo de eu seguir a minha vida. Sim. Né? Então, assim, peraí. Tá, eu amo, mas não sinto a mesma coisa. Não é igual. E agora? Eu vou abrir mão? O que eu faço? Né? E aí foi a decisão. Posso dizer? Pode. Tu tens um coração extremamente competente. Quem tem coração competente, quem sabe amar, tem que saber que não ama pelo outro ou em função do outro, mas ama porque seu coração é competente. Tu tem um coração competente. Ah, você falando isso eu choro. Isso quer dizer que teu coração vai bater de novo. Sim. E vai bater de novo.
e vai bater de novo, e eu tô falando já pelos teus netos, né? Eu tô no meu 5º neto agora, né? E vai bater de novo, porque é um coração competente. E ajudar as novas gerações a saberem que o amor é verdadeiro, que o amor, por si só, ele é curador, cura a dor das nossas vidas, e que investir em corações competentes, em pessoas que amem cada vez melhor, é o que vai realmente mudar o mundo. Porque Sim. todo mundo diz que o tempo é a coisa mais importante do mundo. Não é. Não é. São as pessoas. São as pessoas. Porque você pode ter o tempo de vida que quiser. Se você não aprender a amar e ser amado, tempo para quê? Para que tu vai querer tempo? E eu acredito que eu posso mudar o mundo, Cris. Eu acredito de verdade. É uma coisa minha que tem gente que enxerga talvez como, ai, como você é arrogante e fala isso. Não é arrogância. Não é. É a minha parte. É eu fazendo a minha parte para mudar o mundo. Eu tenho uma frase tatuada no meu braço que é a frase da música que eu mais gosto do Michael Jackson, né? Man in the Mirror. É para mudar o mundo, mude o homem do espelho. Então, a mudança ela tem que ser feita em mim primeiro. Quando eu mudo as coisas ao meu redor. Quando eu mudo a atitude dos meus filhos. E as atitudes deles lá na frente vão mudar a atitude de outras pessoas. Então, não é que eu vou mudar o mundo hoje. Pode ser que a minha atitude de hoje ela não cause efeito nenhum ao meu redor. Mas ao longo prazo, nas próximas gerações, a minha atitude de hoje ela pode fazer a diferença no mundo amanhã. E eu acredito muito nisso mesmo. Que eu estar hoje falando para mulheres, lá na frente, em algum momento, terá feito a diferença na vida de muitas mulheres. Entendeu? E é o que eu realmente acredito. Que a gente pode mudar o mundo. E tu sabe que quando a gente tem um interesse verdadeiro no outro, o outro sente isso. Sim. Ele sabe. É. Olha, eu adorei o nosso papo. Primeiro eu quero falar assim pra você, Cris. A tua energia calma, você é uma mulher calma. Você é doce. O teu jeito de falar, ele sempre me encantou. Eu já te falei isso uma vez, né? Já. Que você tem um jeito gostoso de ouvir. E eu sou uma pessoa carinhosa na minha fala também. Então talvez é por isso que eu me identifico tanto com a sua fala. Você sempre foi muito carinhosa comigo, no teu olhar, na tua fala. E acalma o meu coração conversar com você. Amém. E o que eu mais amo é acalmar corações. Então quando eu sinto que fazem isso comigo, isso me deixa muito feliz. Então eu quero agradecer por você ter aceitado participar desse episódio, meu 2º episódio, eu tô começando agora, então é uma honra ter você aqui, uma mulher tão inteligente, uma mulher tão capacitada, e eu fiquei muito feliz que você veio aqui. Você não é de São Paulo, você é de fora de São Paulo e veio aqui. Então eu quero agradecer, muito obrigado, e eu quero que você deixe a sua mensagem, e eu quero ter uma coisa aqui no meu podcast, que é sempre no final eu perguntar para o convidado qual é o seu melhor conselho que você pode dar para alguém. Nossa, mas aí eu teria que pensar num monte de coisa, mas vamos lá. Bom, primeiro eu também quero te agradecer, eu adoro você. Você tem uma coisa que eu admiro muito. E talvez essa seja a minha mensagem, que é você poder ser verdadeiro. As pessoas costumam acreditar que elas têm que ser uma coisa que muitas vezes elas não são para virem a ser amadas ou para ter sucesso ou coisa assim. E não é nada disso. Não é nada disso. Né? O que nos torna únicos, o que nos torna com superpoderes para fazer as coisas é a gente ser quem a gente é. Eu acredito piamente que a gente veio aqui, todo mundo com superpoderes. Alguns não vão acessar. Vão passar pela vida sem acessar esses superpoderes. Uns vão acessar para o mal, o que é uma pena. Sim. Mas tá aí, Jornada nas Estrelas, não seria Jornada nas Estrelas se não fosse o lado negro Sim. da força, né? E alguns vão usar realmente os seus superpoderes para fazer coisas para os outros, né? Então, que cada um possa buscar qual é, então, esse seu superpoder,
que pode ser nas coisas mais simples, mas que fazem a tua parcela de contribuição para o mundo, né? Para mim foi um prazer estar aqui, né? Espero voltar. Né? Será uma honra. Também agradeço a tua equipe que preparou tudo tão bem, com tanto capricho, com tanto, né? O Borel tá ali, ó. Aí, o Borel né? tá ali maravilhoso ali, ó. Um abraço, Borel. Gente, vocês têm que conhecer o Borel. Um dia eu vou mostrar quem é o Borel, tá? Eu vou mostrar para vocês quem é o Borel. E espero te encontrar em breve de novo. Nos vemos. Temos um evento juntos em dezembro. Temos. O Arrasta Pra Cima. Em Vamos seguida, estar lá. Tamo aí. É isso aí. Ó, já sigam a Cris nas redes sociais, tá aqui, ó, marcadinho para vocês aqui, as redes sociais da Cris, para você poder seguir, conhecer melhor ela. Se você precisar de algo aí no seu casamento, precisar de algo, já procura ela, tá bom? Não, ó, se você quer salvar, você precisa e sente que precisa de ajuda, tá aí, busque profissionais que possam fazer isso por você, beleza? Então, ó, quero agradecer novamente, Cris, foi um papo delicioso, amo a sua vida. Obrigado por você ter vindo aqui. E é isso. E, ó, nos vemos no próximo episódio e nos vemos, tá bom, meninas, mulheres? Foi um prazer enorme. Até mais. Beijo do conselheiro para vocês.